Minhas queridas, meus queridos, a gente vai falar sobre um dos meus temas favoritos em Montessori, que é Montessori para adolescentes. Foi por causa dos adolescentes que eu comecei a estudar Montessori. Eu era professor de reforço de literatura, redação e gramática em uma escola de ensino médio. As minhas aulas eram o fracasso mais retumbante que você puder imaginar. Meus alunos gostavam das minhas aulas, eles iam para as minhas aulas, eles não aprendiam nas minhas aulas e eles não se tornavam bons leitores. Em minha defesa, eu tinha menos de 18 anos na época que eu dava essas aulas, então, vamos e convenhamos, eu estava começando, mas era ruim. E eu voltei para Montessori, para a escola Montessori onde eu havia estudado, para entender o que é que eles faziam de correto lá, para que eu pudesse copiar na escola de ensino médio onde eu dava aula. Claro que eu não consegui copiar tudo, mas foi ali que começou a nascer a minha crença de que mesmo quando a gente não consegue fazer tudo de Montessori, fazer alguma coisa já ajuda bastante. E também foi ali, com aqueles adolescentes, que eu comecei a acreditar que Montessori podia resolver qualquer problema, que se eu conseguisse entender Montessori de verdade, qualquer coisa tinha solução a partir daquilo que ela tinha ensinado e legado para nós. O assunto se tornou um dos meus assuntos favoritos, eu passei quase 3 anos me dedicando quase que somente a esse assunto, virou uma iniciação científica, eu fui trabalhar com adolescentes por um monte de tempo em escola e depois levei adolescente para viajar durante um monte de tempo também. Trabalhei com 5 turmas que eu levava para fora do Brasil, a gente passava quase um mês fora conhecendo um país e tudo, e conversando, e eu levava Montessori para essas experiências, e esses meninos e essas meninas voltavam para suas famílias transformados. É claro que eu não era a empresa que fazia tudo isso, eu era uma pessoa contratada ali que fazia uma parte disso, mas Montessori não era parte do pacote, eu levava Montessori porque eu achava que a experiência desses adolescentes podia ser legal. E eu tive família que depois disse para mim, eu só mando meu outro filho se você for junto, porque a minha filha voltou da viagem muito madura. E a filha voltou da viagem muito madura porque Montessori faz milagre. Não, eu tô brincando, mas não tô brincando. Mais ou menos, brincando. Porque quando os adolescentes têm uma pessoa que confia de verdade, profundamente, no potencial deles de se tornarem grandes seres humanos, fortes, capazes, um adulto e colegas que valorizam as suas capacidades, os seus esforços, a sua dedicação, as tentativas, a vida desse adolescente se transforma para sempre. Para Montessori, o adolescente tem 2 grandes necessidades. A primeira grande necessidade é pertencer a um grupo. E a segunda grande necessidade é descobrir para que é que ele serve. A primeira necessidade é pertencer a um grupo. E a gente precisa entender que existem 2 maneiras da gente fazer parte de uma comunidade. Uma maneira é a gente pertencer e a outra maneira é a gente se encaixar. Pertencer é o que acontece quando você vai inteiro para lá e você é aceito inteiramente. Tem uma frase maravilhosa que eu acho que vou ler para você agora. Está nesse livro da Brené Brown. Em português o nome dele é A Coragem de Ser Você Mesmo. E esse livro começa com uma frase da Maya Angelou, que é uma poetisa norte-americana. Ela diz: você só é livre quando percebe que não pertence a lugar nenhum. Você pertence a todos os lugares. A lugar nenhum, na verdade. O preço é alto. A recompensa é imensa. Eu adoro essa frase
da Maya Angelou, ela fala essa frase em uma entrevista que ela dá para um grande jornalista estadunidense. E o adolescente está fazendo devagar essa descoberta. A descoberta de que, no fundo, ele pertence a ele mesmo. De que, no fundo, ele é uma pessoa inteira, uma pessoa forte, uma pessoa capaz e uma pessoa cheia de valor. Mas de começo ele não sabe disso. E o adolescente tem uma sensibilidade cerebral mesmo ao que os outros dizem para ele e sobre ele. Ele tem uma sensibilidade maior do que a criança e maior do que o adulto, do ponto de vista cerebral, por exemplo, a um elogio ou a uma ofensa. Ele se ofende mais e ele se alegra mais com aquilo que os outros dizem do que a criança e do que o adulto. Então, nesse momento do desenvolvimento, o grupo é o centro da vida desse sujeito e ele quer muito fazer parte de um grupo e ele vai fazer o que ele precisar para fazer parte desse grupo e existem duas maneiras de fazer parte. A primeira é pertencer. Pertencer é quando você faz parte sem deixar de ser você mesmo. A segunda maneira é muito mais complicada, é muito mais dolorida e contraditória, que é se encaixar. Para se encaixar, às vezes, você precisa tirar um pedaço de você, para que você possa caber naquele espaço que está pré-determinado. Não é que você é bem-vindo, é que aquele espaço está disponível. E se você conseguir se encaixar naquele espaço, aí você faz parte. Senão você não faz. A maior parte dos nossos adolescentes se encaixa. E talvez você se lembre da sua adolescência e você se lembre que você também se encaixou em algum momento. A gente não quer que o adolescente se encaixe. A gente quer que o adolescente pertença. E para ele poder pertencer, nós precisamos ajudar a criar comunidades de adolescentes que sejam saudáveis para todos os adolescentes e não só para uma pequena parte deles. Porque quando a comunidade parece saudável para uma pequena parte deles, na verdade, ela não é saudável para ninguém. Em uma comunidade de adolescentes realmente saudável, todos eles podem pertencer. Alguns vão precisar de mais esforço para desenvolver algum tipo de traquejo e socialização, se, por exemplo, durante a vida não tiveram a oportunidade de fazer parte de grupos e essa é a primeira vez, é natural que haja um desenvolvimento, é natural que haja desentendimento. Porque se o grupo é o centro da minha vida e tudo gira ao redor da importância do grupo, então é natural que, se eu estou mais sensível do que eu era antes e do que você depois, e o grupo é muito, muito, muito importante, é natural que, vez ou outra, haja um desentendimento. O que não pode haver é exclusão. O que não pode haver é a percepção de que alguns valem mais e outros valem menos. Porque para o adolescente, essa questão do valor é absolutamente essencial. A Montessori colocava no centro do desenvolvimento do adolescente a questão da valorização da personalidade. E aí a gente entra na segunda parte dessa aula e eu acho que você está vendo que tem um monte de assunto numa aula bem pequena. A gente vai ter a oportunidade de explorar isso muito mais na semana que vem. Olha a descrição onde tem datas e links e todas as coisas, porque nós vamos ter aulas grandes, especiais, sobre crianças de 6 a 12 anos, sobre adolescentes e sobre questões contemporâneas pertinentes à criança grande e ao adolescente. A gente vai falar de tecnologia e de socialização no mundo contemporâneo para a criança grande e o adolescente. Rede social, YouTube, algoritmos, jogos, inteligência artificial, todas essas coisas. Mas vamos falar também disso que a gente está falando hoje, de desenvolvimento, de envolvimento, de socialização, de cognição da criança grande, de 6 a 12 anos, e do adolescente, na semana que vem. Aqui embaixo tem data, tem link, tem todas as coisas. Você participa de graça, claro, tá bom?
E aí, para esse adolescente que está buscando, sobretudo, a valorização, entender para que é que ele serve é fundamental. Entender para que é que ele serve é diferente de entender no que é que ele é bom. Você vai ter um adolescente, por exemplo, no ensino médio, que é muito bom em matemática. E todo mundo vai dizer para ele que ele tem que virar engenheiro, ou talvez cientista da computação, ou alguma coisa próxima disso. E talvez, só talvez, ele não tenha que virar nenhuma dessas coisas. Talvez ele possa virar um arquiteto magnífico que é até bom em desenho, mas o negócio dele é geometria. Talvez, só talvez, ele possa trabalhar com astronomia, por exemplo, ou com bioestatística, ou com tantas coisas que usam matemática e que precisam de matemáticos brilhantes no mundo e que não são exclusivamente a engenharia, pode ser também. E dentro da engenharia tem tanta engenharia diferente para fazer tanta coisa diferente. Mas a gente fala, não, tem que ser engenheiro, tem que ser engenheiro, tem que ser engenheiro. E como se só essa possibilidade existisse, porque ele é bom em matemática e aí ele só serve para isso. O outro sujeito é bom em desenho e aí ele tem que ser arquiteto. Então, ele é bom em desenho, ele serve para arquitetura. Puxa, mas ele pode servir para tanta coisa. A gente precisa de tanto artista. A gente precisa de tanta gente num mundo que é tão dominado por imagem como o nosso. A gente precisa de gente boa em imagem para tudo. O adolescente precisa descobrir para que ele serve. É fácil descobrir no que é que ele é bom. Não muito fácil, ele precisa poder experimentar. Mas é relativamente fácil. É muito mais difícil descobrir como usar aquilo em que ele é bom socialmente, para o grupo social que ele integra. Lembra que ele quer fazer parte? Ele tem que descobrir como ele pega aquilo que ele é bom e coloca para servir o grupo do qual ele faz parte. E para isso, claro, a melhor coisa que tem é o adolescente experimentar. Ele tem que experimentar trabalhar, ele tem que poder tirar foto, ele tem que poder escrever um programa de computador, ele tem que poder construir uma mesa, fazer convite para uma festa, cozinhar, ele tem que poder fazer todas as coisas, dar uma aula sobre um assunto, fazer uma tabela para controlar o estoque de alguma coisa. Ele tem que poder fazer coisas de verdade no mundo que tenham efeito sobre a realidade. Não é de mentirinha, não é de fantasia, não é de faz de conta. É fazer mesmo, valendo ali, com orientação de adulto ou de adolescentes mais velhos, mas valendo na frente dos outros, para os outros. Ou, se ele não quiser ficar na frente, ele pode ficar nos bastidores, mas o que ele faz está chegando no mundo, está servindo as pessoas. E aí as pessoas vão comentar o que ele fez, vão elogiar o que ele fez, vão dizer como foi essencial ele fazer aquilo que ele fez para que o resto pudesse funcionar. Vão chamá-lo de novo para fazer aquilo da próxima vez porque ele fez tão bem. Então a gente quer mais uma vez. A gente quer ele de novo. A gente quer ele. A gente valoriza quem ele é. Ele é querido, ele é valorizado, ele faz parte, ele pertence. Essas são as duas enormes necessidades da adolescência. Existem maneiras de organizar o currículo escolar ao redor disso. A disciplina e a liberdade do adolescente. As nossas relações entre adulto e adolescente, lembrando disso, melhoram muito. Tudo que envolve o adolescente, mercado de trabalho, vestibular, rede social, tecnologia, tudo gira ao redor dessas duas necessidades. Para a gente entender legal como, aí você olha de novo a descrição aqui, porque tem data de aula, link de aula para você se inscrever gratuitamente, participar, para a gente falar de Montessori para crianças grandes e adolescentes. 3 aulas grandes, aulas de 1 e meia, para a gente falar profundamente sobre cada uma dessas fases do desenvolvimento. Se você gostou dessa pequena aula, dá like, comenta, manda para as pessoas. Eu não pago publicidade aqui e os vídeos do Lar Montessori não têm publicidade paga, você pode perceber. Não aparece propaganda no meio do vídeo. O único jeito desses vídeos chegarem em mais pessoas é se você fizer chegar. Like, comentário, compartilhamento, tudo isso ajuda. Mas mais do que tudo isso,
Eu quero te encontrar na semana que vem, nas 3 aulas enormes e profundas que a gente vai ter sobre crianças de 6 a 12 anos e adolescentes. Vai ser na segunda, na quarta e na sexta, cedinho pela manhã, para todo mundo poder participar, bem cedinho. Depois elas vão ficar gravadas o dia todo, para quem quiser assistir depois, a semana toda, tal. Mas vão acontecer ao vivo, eu espero que você esteja lá comigo. Um grande abraço e até segunda-feira.